Boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma vez ao canal Conservando a Verdade. A paz do Senhor Jesus aos irmãos. Hoje a gente vai estar meditando na palavra de Deus mais uma vez acerca da falta de relacionamento que essa geração tem com a palavra de Deus. A gente vai tirar alguns versículos aqui da palavra e estar meditando em cima deles, para ver como essa geração tem se desvencilhado das coisas de Deus e tem se deixado levar por doutrinas vãs, certo? Por ventos de doutrinas, como a própria palavra de Deus diz, tá bom? Você que vai chegando no nosso canal e assistindo os nossos vídeos, você pode compartilhar, deixar o seu like ou seu dislike ao final do vídeo, deixar o seu comentário para que a gente possa estar abrangendo outros assuntos no nosso canal. Vamos lá, vamos à leitura de hoje, que se encontra no Salmo de número 119, versículo 105. É um versículo muito conhecido da palavra de Deus, que diz exatamente assim: Tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Louvado seja Deus. O Salmo 119, ele é um salmo que ele explicitamente leva o crente ou o judeu em si, já que é um livro referente ao Pentateuco judaico, a se deixar ser levado pela doutrina da palavra de Deus, a ser conduzido única e exclusivamente pelos decretos e pelos mandamentos da palavra de Deus. No Salmo de número 1, no versículo 3, a palavra de Deus vai dizer que o servo de Deus, ele tem que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E assim ele é como uma árvore que está plantada à beira do ribeiro, e dá seu fruto no tempo certo, e a sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz prosperará. Certo? A mesma palavra, ela vai dizer no mesmo capítulo de número 119, versículo 11, que o salmista declara que guardou os mandamentos de Deus no seu coração para não pecar contra Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Então, ele escondeu em algumas traduções da Bíblia a palavra de Deus no seu coração para que ele não pecasse contra Deus. E o que a gente tem visto nos últimos tempos, o que a gente tem presenciado nessas gerações, na nossa geração principalmente, é que muitas pessoas têm se desvencilhado da palavra de Deus e têm buscado doutrinas vãs, certo? Têm se denominado cristãos, crentes, mas têm se apostatado da palavra de Deus, se afastado da palavra de Deus, certo? A gente vai ver que no princípio da igreja, lá nos seus primórdios, a igreja ela teve uma grande luta para que as pessoas conhecessem a palavra e os ensinos de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Houveram vários concílios para que livros fossem determinados como livros que pautassem a revelação divina. Em determinado concílio foram declarados, tanto por católicos quanto por protestantes, 66 livros como livros devidamente inspirados pela palavra de Deus. São considerados os canons, ou os livros canônicos, que significam inspirados pelo Espírito. Esses 66 livros, eles vão de Gênesis a Apocalipse, mas existem muitos outros livros que são considerados livros apócrifos, que em algumas outras Bíblias são acrescentados. O que é apócrifo? É não inspirado, que significa que aquele livro ele não tem inspiração e nem corresponde a nenhum tipo de concordância com aquilo que está descrito na palavra de Deus, certo?
Ainda que em algum contexto ele seja considerado um livro histórico pelos judeus, ele não é considerado um livro inspirado pela maioria dos eruditos da palavra de Deus. Quando nós lemos aqui que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nós declaramos a partir daquele momento que a palavra de Deus é o que alumia ou ilumina a nossa caminhada. É por ela que somos direcionados, que somos guiados. Quando nós nos distanciamos da palavra de Deus, também nos distanciamos daquilo que ilumina o nosso caminho. Louvado seja Deus, aleluia. O Senhor Jesus Cristo, ele diz no Evangelho de João, no capítulo de número 14, versículo 6, como muitos de vocês devem conhecer, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo, ele se declara como o único caminho, ele se declara como a única verdade e ele se declara como a única vida. Mas o único caminho que conduz a Deus, a única verdade que conduz à salvação e a única vida que verdadeiramente existirá pela eternidade sem fim. E ainda diz que somente por ele se chega a Deus. Mais à frente nós vamos ler em outros livros, nas cartas que Paulo escreveu e que alguns outros escritores escreveram no Novo Testamento, que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Louvado seja Deus. Que ele é o único caminho que conduz à salvação. Ele diz no mesmo Evangelho de João que ele é a porta, que aquele que passar por ele salvar-se-á, sairá, passará e encontrará pastagem. E quando nós vemos a nossa geração, a geração dos nossos dias, certo? Nós entramos em conflito com gerações anteriores à nossa, com gerações como as gerações de Gunnar Vring e Daniel Berg, que tiveram um encontro com o Espírito Santo. A geração dos irmãos Wesley, que fizeram um movimento metodista na Inglaterra. A geração de Jonathan Edwards, que conseguiu pregar um sermão que fez a igreja enxergar o próprio inferno e a condenação eterna. A geração de Martinho Lutero e a geração anterior a ele, que foi queimada na fogueira para que a palavra de Deus fosse levada às pessoas menos abastadas, às pessoas de menos condição. E hoje esta palavra, ela é facilmente encontrada em todos os lugares da face da terra. Ela é facilmente encontrada em bibliotecas, ela é facilmente encontrada em livrarias. Apenas em países onde existem ditaduras socialistas ou comunistas, onde não existe a religião por causa de um marxismo cultural, onde é irrelevante a natureza de Deus ou a natureza de um Deus, certo? Como uma força superior, onde há uma descrença, uma descredibilidade. A facilidade de se encontrar a Bíblia, ela é muito grande. No Ocidente, principalmente, vemos essa geração se distanciar da Bíblia, não saber o que é o movimento pentecostal, não saber o que é o movimento metodista, não saber o que é a reforma protestante, não conhecer o Pentateuco judaico, não conhecer os livros proféticos, não conhecer os livros históricos, os livros poéticos, as cartas paulinas 1 e 2, não conhecer as cartas universais. Pessoas que estão se apegando a doutrinas de homens e deixando à parte a doutrina de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo disse para que nós examinássemos as Escrituras. Ele falou à sua geração, mas isso serve para mim e para você, para que nós examinássemos as Escrituras, já que nós críamos que delas provinham a vida eterna.
E muitas pessoas têm se desvencilhado deste caminho, têm se desvencilhado da palavra de Deus. Nós vemos gerações, mais uma vez, eu toco nesse assunto, que se apegam ao emocionalismo, que não meditam mais na palavra de Deus, que não tiram mais no momento a reflexão, que não estudam mais teologia, não estudam mais a Bíblia Sagrada, na verdade descredibilizam a teologia, crendo que a teologia vai afastar você de Cristo. Meu amado irmão, eu quero lhe dizer uma coisa: a teologia, na essência da sua palavra, ela vem do grego, da conjunção de duas palavras, theo e logia. Theo é Deus e logia é estudo. Significa o estudo de Deus, mas na verdade a teologia é tudo aquilo que abrange o conhecimento das coisas de Deus. Cada vez que você abre a Bíblia para estudar, cada vez que você abre um livro extra-bíblico que é ligado à Bíblia para estudar acerca de Deus, cada vez que você vai à escola bíblica dominical, cada vez que você vai aos cultos de doutrina, cada vez que você vai a um culto onde o pregador está voltado à pregação da palavra de Deus, você ali está fazendo teologia. Mas a partir do momento em que você deixa se levar por profecias, você deixa se levar por revelações, você deixa se levar por movimentos que não tem nada a ver com a história da igreja, não tem nada a ver com a história da Bíblia, a partir desse momento você está distorcendo totalmente aquilo que Jesus Cristo lutou para que fosse firmemente construído sobre a rocha. Jesus disse que o homem que ouve as suas palavras e as pratica, ele é um homem prudente, que ele tem a sua casa construída sobre a rocha. Veio a chuva forte, veio a tempestade, veio o vendaval, bateram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. A palavra de Deus, ela é uma luz para os nossos caminhos. Mas não somente isso, a palavra de Deus é um refrigério para a nossa alma. Louvado seja Deus, aleluia. A palavra de Deus, ela é aquilo que nos fortalece. Ela é a espada do Espírito, como está escrito lá em Efésios, no capítulo 6. A palavra de Deus, ela mesmo diz de si mesma que ela é divinamente inspirada. O próprio Paulo escreve: apta, louvado seja Deus, para redarguir, para ensinar, para corrigir e para exortar e admoestar todo homem em toda obra, para que ele seja perfeito. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, que ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que ela penetra a nossa carne e vai de encontro às nossas juntas e medulas, fazendo separação entre a alma e o espírito, podendo discernir os pensamentos do nosso coração. Então, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós colocamos a palavra de Deus em primeiro lugar, quando nós temos a nossa vida pautada na palavra de Deus, nós temos uma vida abençoada. Mas a partir do momento em que nós nos deixamos levar por ventos de doutrina, como o próprio Paulo disse a Timóteo, que chegaria um dia em que não suportariam a sã doutrina e teriam comichão no ouvido e arrecadariam, acolheriam para si homens, certo? Conforme a sua vontade, que pregassem aquilo que eles quisessem, conforme a sua concupiscência. Louvado seja Deus, aleluia. Quando nós chegamos neste momento, nós vemos que essa geração, ela tem chegado a este momento da Bíblia, que não aceita mais a sã doutrina, a doutrina que vai contra o pecado, que vai contra as ações humanas, contra a carnalidade, contra a difusão, certo? Do erotismo, a erotização da igreja,
a destruição de sua doutrina, a destruição dos mandamentos de Cristo, a destruição do pensamento bíblico, a destruição do pensamento cristocêntrico, a destruição do pensamento cristológico, bibliológico, a destruição da tipologia bíblica, da tipificação do sacrifício, da justificação, da santificação e do aperfeiçoamento pela palavra de Deus. Por isso que temos essa palavra como luz, para que ela nos conduza como candeia. Quando no livro, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25, falamos das 10 virgens, das cinco prudentes que tinham azeite em suas lamparinas e que, adormecendo, ouvem um grito, aí vem o noivo. E ali elas, tendo azeite, são conduzidas até o noivo. Eu não quero focar nas imprudentes. Elas encontram o caminho, porque elas tinham azeite. Este azeite as pessoas assemelham apenas ao Espírito Santo. Mas este azeite também pode ser assemelhado à conduta do cristão acerca da palavra de Deus. Quando o cristão está pautado na palavra de Deus, ele não está se preparando para a vinda de Jesus. Na verdade, ele já está preparado. No cristão está pautado na palavra de Deus. Ele não está esperando Jesus vir a qualquer hora. Ele sabe que Jesus vem a qualquer hora. Então, meus amados irmãos, devemos focar sim na Bíblia. Focar sim no pensamento bíblico. Focar sim na palavra de Deus, estudar afinco, a fundo, analisar, pesquisar, conhecer, ir a fundo. Como o próprio Senhor Jesus diz, examinai as Escrituras, examine se você não entende. E assim você encontrará o caminho que leva à salvação. E assim você encontrará um caminho para firmar os seus pés. Mas enquanto você deixar se levar por doutrinas de homens, doutrinas vãs, pregações sem nenhum sentido, pregações que não têm foco, pregações que não falam da palavra de Deus, que não revelam a você o que a palavra de Deus tem para revelar, infelizmente você vai ser um crente vazio, um crente de momento, um cristão que vive aquele momento por emoção, mas que depois se perde, porque não tem a luz do mundo para iluminar os seus caminhos. Então, meu amigo, pense bem, reflita neste versículo, e que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.